Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite vamos falar da violência, mais especificamente a violência contra a vida. Você sabia que no Brasil, nos últimos 30 anos, a taxa de homicídio cresceu 502%. É isso mesmo. E também o homicídio de uma maneira geral, mas quando a gente fala de algumas especificidades dessa taxa, chama a atenção, por exemplo, aqui a Folha de Londrina trouxe há algum tempo atrás, o feminicídio é causa de 1/5 dos homicídios denunciados pelo Ministério Público do Paraná, ou seja, a violência contra a mulher. E também, é claro, também traz a questão dos menores ou adolescentes e jovens infratores. Infratores ou vítimas, também pergunta a Folha de Londrina, também em matéria da Mariana Franco Ramos. Para falar um pouco sobre isso, sobre esse aumento de taxa de homicídio, o porquê desse aumento, nós vamos conversar com a advogada criminalista e também de família, doutora Eliane Giareta Marcato. Doutora Eliane, mais uma vez, seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas coisas. Primeiramente, esse número chama a atenção, o número do mapa da violência, 502% é algo que é assustador, mesmo se considerado em 30 anos. Sim, é assustador, mas é verídico. Esse é o último dado que a gente tem do Júlio Jacobo, que é um sociólogo que só trabalha nessa área. E só no ano de 2012, porque o mapa da violência trabalha com dados geralmente de 2 ou 3 anos atrás. A gente não tem como computar todos os dados num ano só. Dados consolidados, no caso. Exatamente. Então, esses são dados ainda de 2012. Mas, quer dizer, se perde no Brasil 60 mil pessoas por ano. Ou seja, é mais de 100 mortes por dia. E em que pese essas 100 mortes, 108, que é o dado de 2012 aí, de 108 mortes por dia, não está totalmente ligado à violência da criminalidade. Nós temos realmente dados específicos que os homicídios estão mais ligados à violência doméstica, a briga de vizinho e a crimes banais, que a gente diz, do que propriamente na criminalidade. E principalmente com arma de fogo. Só para a gente, vamos repassar alguns dados aqui. Eu queria até, são dados muito importantes e assustadores que eu gostaria que você memorizasse. Então, são 60 mil pessoas por ano. Na questão do homicídio. Nós não estamos falando de acidente de carro, não estamos falando de doença, de homicídio. São 60 mil pessoas que são assassinadas no Brasil por ano. Isso dá em torno de 100 a 108 por dia. Quer dizer, hoje nós estamos terminando aqui a noite da quarta-feira. Nesta quarta-feira, com base nessa estatística, 100 pessoas foram assassinadas no Brasil. Foram assassinadas no Brasil. E um dado mais alarmante ainda, que todo mundo pergunta, mas por que o homicídio cresce tanto? Cresce porque nós temos uma impunidade muito grande no Brasil. Menos de 8% dos casos de homicídio são resolvidos no Brasil. Enquanto que a gente tem 65% de casos resolvidos nos Estados Unidos, 80% no Reino Unido e 90% dos casos do crime contra a vida na França. Ou seja, lá se resolve o crime. Aqui não, aqui é uma fábrica de matar. Por quê? De 4 a 8% dos crimes são resolvidos no país. Né? Se abre inquérito, quer dizer, o inquérito é aberto, mas não se consegue chegar ao verdadeiro assassino. Então a impunidade é muito grande. Então quem vai cometer esse tipo de delito já sabe que ele tem grandes chances de ficar impune. Quer dizer, e sem contar também, aí eu vou botar uma pimenta na conversa, sem contar que mesmo aqueles casos onde a autoria é comprovada que vai a julgamento, o processo de progressão de pena também
dificilmente a pessoa fica os 20 anos na cadeia. Não, não vai ficar nunca. A não ser que, por exemplo, ele pegue lá 100 anos por um homicídio, que seja um fato extremamente relevante, que nós temos casos, por exemplo, o Fernandinho Beiramar, condenado a 98 anos por homicídios. Não é só um. Não é só um, ele vai ficar 30 anos daí no mínimo, porque a pena no Brasil que se cumpre o máximo são 30 anos. Como a gente tem o caso do Marcola, que além do tráfico de drogas, ele tem a parte de homicídio, faltam 2 anos e meio, mais ou menos, para ele ir para a rua. Quer dizer, então na prática você tem, de um lado, aqueles que não são presos, porque na prática a imensa maioria não é solucionada, a autoria não é comprovada, Sim. E daí entre aqueles que são a minoria que é comprovada, ainda assim não ficam o tempo que a gente imaginaria necessário na cadeia. Então realmente o crime compensa. Aqui no Brasil está compensando. Então, ele compensa em alguns casos, em outros casos não compensa. Porque dentro dessa questão dos homicídios, nós temos aí um grande problema, não só relacionado ao homicídio, quando eu digo relacionado ao crime, que é a grande população carcerária que a gente tem. Então, todo esse assunto, ele envolve problema político, problema social, problema carcerário, que a gente tem quase 600 mil presos no sistema carcerário nacional. Pergunto, né? Aliás, é uma pergunta e uma resposta. São necessários que todos esses presos estejam realmente presos por crime, muitas vezes, que não gera violência? Não é. Então, aqueles que realmente têm que mandar, muitas vezes, a gente acaba não mandando por falta da impunidade de não ser reconhecido, não ter espaço suficiente dentro das cadeias, o que acaba acontecendo, o que aconteceu aqui em Londrina no final de semana, dos 65 presos que fugiram do 4º distrito. Aí todo mundo corre. Não, agora nós vamos tomar uma atitude, da casa de custódia vão ser transferidos para a região para que a gente desafogue os distritos. Mas e aí? Nós temos, às vezes, eu já cheguei a ter casos que eu atendi na delegacia de final de semana, 33 pessoas presas num final de semana. O que nós vamos fazer com essas 33 pessoas? Mas aí, doutora, eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Não vamos prender também as pessoas? Nós reclamamos tanto, a polícia prende, não tem onde prender, o Estado está faltando, a OAB, inclusive, está pensando seriamente, eu vi na imprensa também, em responsabilizar o governo do Estado pela falta de vagas no regime prisional, né? Que, na verdade, tem que construir mais presídios. Independente da questão educativa, independente de qualquer situação, estão faltando vagas. Agora, se nós não pudermos prender porque não tem onde pôr, também não realimenta a impunidade? Não. Ou a sensação de impunidade? Nós temos que prender e se utilizar de outras formas como meio de conseguir monitorar isso daí. Eu estava vendo uma entrevista ontem, não vou me lembrar o nome agora, acho que do chefe de segurança do Paraná, eu não me recordo, estava no bonde, inclusive, onde ele diz o seguinte: nós temos 600 presos na monitoração eletrônica, com a tornozeleira eletrônica. Ainda dá para pôr mais 300. Por que esses 300 estão ocupando, de repente, uma vaga daqueles que precisam realmente, que são urgentes, que precisam? Então, a questão não é não prender. Tem que prender, claro. Cometeu o crime, tem que prender. Mas existem outras formas de monitoramento, de dizer, olha, você vai estar em liberdade, mas assistida, com tornozeleira. Então, se cometer novo crime, se chegar em determinados locais, porque tudo isso está dentro do chip da monitoração. Não poder sair de determinado local, não poder sair de determinado perímetro urbano. Aí sim, então, comprovado isso, realmente tem que se manter. Agora, se a pessoa consegue, ela cometeu um erro, sim, não estou dizendo, não cometeu, não tem que ficar preso, mas que a gente consiga monitorar de forma que, de repente, consiga até se recuperar essa pessoa, por que colocar o menos pior junto com o pior num bolo que a gente não vai conseguir daí salvar ninguém? Realmente é uma situação delicada, porque, na verdade, o que é gritante é que faltam vagas no sistema prisional. Sim. E, inclusive, as cadeias da região, volta e meia a OAB faz
os direitos humanos também fazem essa verificação, e as cadeias estão lotadas. Sim. Né? Cambé, Ibiporã, Arapongas, pessoal com cadeias lotadas e muitas vezes com presos que já poderiam estar cumprindo pena em penitenciária, onde não há vaga. Se você lota a penitenciária, transfere o problema. Então, é um problema sério. Mas essa questão, claro, de falta de vagas é uma questão muito séria, mas o nosso foco aqui hoje, ele é a preocupação que a gente tem até a discutir com a sociedade, é esse aumento expressivo de taxa de homicídio, que passa pela violência contra a mulher, a violência contra o idoso, a violência contra o adolescente e feita pelo adolescente, e a violência feita entre adultos, sem nenhum tipo de vinculação. A vida hoje, na sua opinião, ela está mais banal? As pessoas acham que têm o direito de tirar a vida por um acidente de trânsito ou por uma discussão de vizinhos? Sim, o crime está totalmente banal. Aliás, nesse último estudo que eu já me referi, do Júlio Jacobo, ele chegou a essa conclusão, que os crimes banais, os homicídios banais, são mais altos do que os homicídios cometidos pela própria violência. E, infelizmente, nós temos os infratores que cometem o delito, mas eles também são as maiores vítimas. Porque desse total, hoje nós temos 9 milhões de adolescentes que não estudam, não trabalham e que estão na situação de risco. Então, os que mais são mortos, infelizmente, são esses, ou seja, os infratores que morrem muitas vezes pela polícia ou dentro da própria criminalidade, ou esses menores que estão nessa situação de risco. E desses meninos que são mortos anualmente aí, 77% ainda são negros. Quer dizer, é um verdadeiro genocídio. É um verdadeiro genocídio. Então, isso acontece, é um fato, então realmente a Folha está certa. Eles são infratores ou eles são vítimas? A resposta são as duas coisas. Eles são infratores, mas eles também são vítimas. Só que com uma diferença básica, pelo que eu percebo na sua colocação e também nos dados. São infratores numa menor escala. Sim. E são vítimas numa grande escala. Numa grande escala. Quer dizer, a questão também é uma questão de escala. Sim. Que nós olhamos sempre, nós enquanto sociedade, e a mídia acaba ajudando muito nisso, até porque a notícia não pode ser escondida, dá mais foco sempre quando o jovem, o adolescente, comete o homicídio. Ele é autor do homicídio. Mas não é na mesma proporção quando ele é vítima desse mesmo homicídio. Não, a vitimização, quando ele é vítima... eu assisto os principais telejornais, principalmente, e os programas realmente que tratam aí da violência, que falam da violência na cidade, a gente não tem essa estatística, não se passa. Se fala propriamente do crime, olha, cometeu o crime, foi um menor, mas a quantidade de menores que morreram naquele dia em virtude da violência e dos problemas sociais não é noticiado. Então... Mas desculpa, então quando eu vejo uma reportagem dessa, como saiu na Folha, eu até me surpreendo, porque raramente se discute isso. Na verdade, é um assunto extremamente delicado, apaixonante, e a gente vai deixar aqui o espaço sempre à disposição de todos o pessoal envolvido. Mas a gente vai chamar um intervalo comercial, porque eu quero dizer para você, meu amigo, o papel da imprensa também é algo que tem que ser questionado, não é o foco da nossa entrevista hoje, mas eu vou só lembrar um fato. Eu estava vendo ontem os noticiários, e achei interessante uma coisa. No mesmo dia, houve uma batida, como se fala, né? Num determinado local no Brasil, onde cerca de 100 pessoas estavam trabalhando em regime análogo à escravidão. Foram libertadas e 100 pessoas, aproximadamente, estavam lá trabalhando em condições subhumanas. Essa foi uma notícia. E a segunda notícia, que vem do noticiário internacional, um leão, lá na África, o leão, que é um belo leão, foi morto de forma cruel por um cidadão que pagou uma quantia exorbitante para poder matar o leão a flechadas. E eu percebi nas redes sociais uma indignação profunda com a ação contra o leão, na qual, inclusive, eu também me filio. É uma coisa absurda um ser humano fazer isso. Mas eu não vi ninguém contestando e também comentando a questão das pessoas reduzidas à escravidão numa situação subhumana. Às vezes nós temos mais
A nossa sociedade, até para a gente terminar esse bloco, nós estamos muitas vezes nos doendo mais pelo animal, e o animal irracional, o cachorro, o gato, o leão, do que pelo jovem que é assassinado? Bom, eu como protetora uníssona dos animais, eu achei realmente um absurdo o que aconteceu com o símbolo do Zimbábue lá, que era o leão. Mas em algumas vezes isso acontece. Da gente, existe até uma discussão da valorização do animal do que propriamente pela vida. E aí entra uma outra discussão, que é o seguinte: o animal é um ser indefeso, irracional, enquanto o ser humano, além de racional, ele é protegido pela Constituição. O governo deveria dar toda essa proteção para o indivíduo. Então, nós temos fatos aí, além de estar sendo destituído essa condição social do ser humano, além do governo não cumprir o papel dele, que não tem nada a ver com o caso do leão, que tinha outro tipo de proteção, outro tipo de condição aí. Então, é de se pensar também. Mas eu tenho dó do leão. Não, eu também, eu fiquei mortificado com isso. Mas vamos só pensar uma coisa, né? Não estou falando com isso que está correto, pelo contrário. Acho que o canalha tem que ir para a cadeia e pegar cana braba. Porém, também aqueles que fazem isso contra a vida, aqui no Brasil, em qualquer lugar, também tem que ter. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu continuo a nossa conversa sobre o aumento da taxa de homicídios no Brasil com a doutora Eliana de Areta Marcato. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados no Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas. Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4.
Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesta noite falando sobre o aumento de taxa de homicídios no Brasil. Para você que ligou seu televisor agora, só para você saber, nós estamos conversando com a doutora Eliana Giareta Marcato, advogada criminalista, que atende na rua Souza Naves, 289, sala 102. O telefone é 3322-1668. E a gente está comentando aqui um estudo do mapa da violência do Brasil, que diz que de 1980 até 2012, aumentou em 502% a taxa de homicídios no Brasil. Para você ter uma ideia, são aproximadamente 100 homicídios por dia no Brasil inteiro. E 60 mil homicídios por ano que acontecem no Brasil, e de todos os tipos de homicídio. E também, só para fazer uma comparação, eu gosto de fazer algumas comparações, né, para a gente entender a dimensão disso. Na Guerra do Vietnã, fala-se em aproximadamente 70 mil mortos durante a Guerra do Vietnã. Significa, doutora, que grosso modo, e claro, é uma comparação esdrúxula, mas nós temos aí quase que uma Guerra do Vietnã todo ano acontecendo no Brasil, pelo menos com relação à quantidade de mortos, e de forma quase que silenciosa, imperceptível. Sai no noticiário, mas só isso. Na verdade, pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem uma epidemia de homicídios. Porque o dado deles é o seguinte: a cada 100 mil habitantes, até 10 mortos é considerado não epidemia. No Brasil nós temos 29 a cada 100 mil habitantes. E é considerado também e equiparado, na verdade, por esses estudos, seja do sociólogo, seja da OMS, como um estado de guerra realmente. Porque, veja, de 2004 a 2007, entre a Somália, o Iraque e outros países que vivem na zona de confronto, morreram 209 mil pessoas. É 208 alguma coisa, mas 209 mil pessoas, arredondando. No Brasil, no mesmo período, morreram 192 mil. Ou seja, quase o mesmo tanto dos países que estão reconhecidamente em guerra. Em guerra, que ficam o dia inteiro com a arma lá, um atirando no outro e brigando, e o Brasil está nessa taxa. Lógico, nós temos regiões, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que nós tivemos uma redução do homicídio, por incrível que pareça, sendo as duas cidades com maior índice ainda no país. Mas porque também antes tinha um índice alarmante. Foi feito um trabalho para essa redução. Exatamente. Então, hoje, no país, para nós, o norte é a pior situação. 192% de crescimento. No sul, ainda nós tivemos um aumento moderado de 53%, mas o Paraná e Santa Catarina lidera esse aumento de homicídios. Por que também? Porque são estados de fronteira, onde é fácil o tráfico de armas, de drogas e de material contrabandeado. Então, a gente tem esse facilitador, nesse caso, que ajuda a entrada de armas nesses estados com maior facilidade, como é o caso da Amazônia, como é o caso do Pará, que tem ali um mercado fluvial, vamos dizer assim, que é mais fácil de entrar pelos rios também. Mas nós temos também uma situação, eu gostaria até, para quem está nos assistindo, doutor, a gente discutir um pouco a questão de como você abordar ou como você precaver essa situação da violência urbana e aqui no país e que deságua nessa quantidade horrorosa de homicídios. Como trabalhar isso dentro da família? Por exemplo, eu vou chegar em casa hoje, eu vou falar o que para minha filha? Eu vou falar, a minha amiga que está nos assistindo agora vai dizer o que para o filho que é adolescente? Ou para as crianças que estão crescendo. Como preparar para isso, de forma até que a família possa sair um pouco, não faça parte dessa estatística, mas também que ela não possa não contribuir para essa estatística. Como trabalhar isso? Educação, conversa, ajuda? Educação, instrução, conversa e, se necessário, ajuda técnica, psicológica, psiquiátrica, no caso, porque hoje, infelizmente, é alarmante o número de adolescentes envolvidos com drogas, seja como usuário, seja no tráfico. Então, a família tem que estar unida nesse sentido,
de diálogo, porque não tem como evitar que esses adolescentes assistam as coisas. Hoje em dia, todos eles têm internet, tablet, sabem exatamente o que está acontecendo e sabem da facilidade de se chegar até isso. Então, realmente, a família tem que estar embasada em princípios e passar isso para o filho e para o adolescente. Quer dizer, o respeito à vida, o respeito à legislação, considerar a vida importante, seja do animal, do cachorro, do gato, mas Sim. também do vizinho, do colega de escola, da namorada, da mãe. Sim. Quer dizer, nós temos que começar a discutir um pouco mais. Eu não estou com isso jogando a culpa na família mais uma vez. Eu acho isso horroroso quando as pessoas falam, a culpa é da família. Não, mas nós temos que nos precavermos também, até porque o Estado tem mostrado que não é capaz mais de fazer isso em defesa de toda a sociedade. Não, e na verdade, os adolescentes envolvidos com tráfico, nos grandes centros urbanos, onde esses 9 milhões de adolescentes que não trabalham, não estudam, estão na área de risco, também é por falta de família. É o pai que está preso, a mãe que é traficante, ou a mãe que fugiu, que saiu de casa e nunca mais viu os filhos. Isso, infelizmente, envolve muito. Então, a família é, sim, ponto primordial. Ou família, ou quem seja referência como elo familiar. Se o pai não está, a mãe não está, alguém tem que assumir esse elo. Nesses casos que eu acabei de dizer, desses adolescentes em área de risco, a mãe não está, o pai não está, mas o traficante está. E quando o Estado não está e a família não está, o tráfico adota. Adota. E usa para fazer o tráfico, muitas vezes descarta. Usa e coloca na linha de frente. Olha, você vai ficar responsável por essa biqueira de droga. A polícia chega, pegou, reagiu, mata. Então ele é o infrator, que eu acabei de dizer, e ele é a vítima. Porque ele vai morrer e o traficante não está nem aí. Por quê? Deu comida, deu um par de tênis, deu alguma coisa para ele naquele sentido, para que ele estivesse naquele momento prestando serviços para ele. Deu poder, porque ter uma arma na mão é poder. Exatamente. Tem uma calibre 12, tem um fuzil, eles não têm qualquer arma. Eles têm arma de munição pesada. Só que a polícia também tem. E na hora que chega, tem um ali, vai morrer. Vai morrer. E vai ser uma estatística mais engrossando esse número que nós estamos falando. O 77% que a gente disse. E para a gente encerrar essa conversa, eu acho o tema extremamente assustador. Quero deixar aqui mais uma vez o espaço à disposição de todas as entidades e pessoas que queiram contribuir. O espaço está à disposição. Não estamos aqui querendo lançar a verdade, mas fazer uma reflexão sobre esse número que é assustador. Para a gente encerrar, é possível, com tudo que está acontecendo, termos um pouco de esperança que esse número melhore ou não temos essa esperança? Depende. Se nós tivermos só ações paliativas e locais, pode esquecer, não vai conseguir. Agora, se a gente tiver ações do governo a nível nacional, não só do governo, da sociedade, das entidades sociais, num todo. Por exemplo, ontem, eu não suporto a Dilma, mas ontem ela fez uma coisa boa, que foi o menor aprendiz para várias empresas. Isso é ótimo. E isso é uma ação nacional. Vou dar oportunidade para o menor aprendiz e vou dar benefícios para a empresa que fizer, para toda a sociedade. Isso vai ser a nível nacional. Foi ótimo. Então, essa é uma boa campanha. Agora, também não pode ser só isso. Não, esse é um tijolo a mais. É um tijolo a mais. Na construção. Então, se nós tivermos grandes ações a nível nacional para que isso englobe o todo, sim. Agora, se um governo isolado tenta, ele até consegue alguns benefícios, como aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas ainda assim são as duas cidades com dados mais alarmantes. Porque não é só arma de fogo nesses casos. Tem arma branca e outros assuntos que a gente pode abordar depois. Tá certo. Quero agradecer imensamente a presença da doutora Eliane de Areta Marcato, advogada criminalista e também de família, que atua aqui em Londrina. Eu vou deixar o telefone 3322-1668. Doutora, muito obrigado pela entrevista. É sempre um prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu. Desejo uma boa noite para todos. Obrigado, boa noite também. A gente vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, que eu já volto. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4.
Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto Physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista com a doutora Eliane Marcato. Mas eu quero falar um pouco de coisa boa também, né? Vamos falar um pouquinho de coisa boa? Está aqui comigo a última edição do Jornal Cambé de Fato. E a manchete é: mais 340 famílias recebem casas na cidade de Cambé. Inclusive a matéria, e aqui, a matéria que é colocada aqui, ó. Primeiramente, Prefeitura, Banco do Brasil e Coapar entregam mais 340 casas em Cambé do residencial Ulisses Guimarães. Um abraço ao pessoal do Ulisses Guimarães. E depois, uma prestação de contas também, né? O Programa Habitacional da Prefeitura de Cambé entregou 1.395 casas nos últimos 6 anos, o que eu tenho a honra de participar também desse programa. Então eu quero agradecer aqui também a confiança de poder trabalhar também nessa área. E olha, é muito gostoso, é uma situação extremamente positiva. Sempre o prefeito de Cambé, João Pavinato, falou, inclusive, tanto falou aqui no entrevista como também lá no dia, que em 30 anos de prefeitura entregar chaves é uma das coisas mais prazerosas, gostosas e realmente emocionantes da vida pública. E aí, claro, importante sempre ter programas que possam acalentar e realizar o sonho da casa própria para as famílias. Lembrando, os programas habitacionais são feitos em parceria com o governo do estado, através da Coapar, e com o governo federal, através da Caixa Econômica e também do Banco do Brasil. E sempre tenho dito, e vou continuar dizendo, que o Minha Casa Minha Vida Faixa 1 é o melhor programa habitacional já criado no país. Por isso, tem que voltar para fazer casas para as famílias que precisam. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Uma ótima noite para você. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.